Amados, boa noite. Último domingo de setembro. E é uma data, 29, muito especial para mim. E pela manhã já agradeci, porque há 133 anos nascia o bom carpinteiro, meu pai, Joaquim Gonçalves Lopes. E eu, honestamente, hoje logo pela manhã pensei assim: papai, parabéns. Mas pensei também assim: papai, será que eu estou fazendo o que o senhor gostaria que eu fizesse nessa caminhada em que o senhor e minha mãe me deram oportunidade de reencarnar? Perguntei. Ele não respondeu ainda. Sabe por quê, amados? É o seguinte, meus amores: um pai, a mãe, nunca podem ser esquecidos por nada do mundo. Nada. E isso constitui uma bênção, sermos gratos aos amados que nos concederam a vida. E hoje também, com muita alegria, nos nossos encontros dominicais no Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, esse grupo seleto, aprendizes da fraternidade, nós tivemos uma página do Emmanuel, mas uma página que gostaria que todos ouvissem, para não errarmos mais. E quem falou dessa página foi a nossa querida Renata Cicotti. E a página é a lição 77 já, e chama Convém Refletir. Rapidamente vamos falar disso, porque é tão importante para nós, mas é tão importante para o nosso conviver, para a nossa caminhada, que a gente não pode deixar de entender isso. Quando Emmanuel faz o comentário, convém refletir, é uma página curta. E aí, por que isso? Olha, gente, vai bater bem com o texto que nós vamos ver hoje. Porque quando alguma coisa nos acontece e que ficamos com raiva, com mágoa, tristes, não? Então vem aquela vontade de soltar, não? O desnecessário. Aí o Emmanuel fala: convém refletir. A primeira coisa, nunca responda na hora que você está sendo provocado. Faça silêncio. E desse silêncio vem depois
minuto, 2, a reflexão. Aí você vai pensar se você pode ou deve ou não repetir. E a terceira, jamais responder a qualquer situação quando estiver irado, com raiva. Não se iguale ao outro. É muito lindo isso. Então, para iniciar a nossa noite, eu gostaria, quem tiver o livro Caminho, Verdade e Vida, o texto chama Convém Refletir. E às vezes, como que a gente é inconveniente. Uma mãe é inconveniente. Fala aquilo que não adianta falar. Não adianta. Porque todos terão o seu progresso. E uma mãe não pode ter pressa que o outro tenha progresso. É ela, a criatura, que tem que ter. O filho, a filha que tem que ter, não? E chegando conosco, na nossa família linda, a Gláucia, linda, boa noite, querida. A minha filha, Maria Aparecida, boa noite, filha. Doralice Nardini, o Mauro Furuta aqui de Tábuas, boa noite, querida, boa noite. Então, já iniciamos com essa bênção. Não podemos, não vamos refutar nada que nos provoque. Por quê? Você passa a ser o vilão. Não. E vamos ficar em paz. Em paz. Talvez nem vamos dar resposta nenhuma para uma situação que nos coloque na parede. Não, não adianta, não adianta. Oi, aí, Carol Esbrage, linda. Boa noite, tudo bem, querida? Vamos lá. E a Kátia, amor, nós estamos danados, a gente não se encontra mais não, Kátia. Que preguiça, o que é? Está trabalhando muito de sábado, viu, Kátia? Não é hora de fazer fartura, tá bom? Vamos ver. O texto de hoje, um texto maravilhoso da Amélia, como todos, nós estamos na 13ª lição do livro Quando Voltar à Primavera, da Amélia Rodrigues e de volta. Justiça do amor. A gente tem batalhado bastante, principalmente nas prosas da Casa Espírita, sempre falando sobre o amor. E hoje a prosa é sobre isso. Justiça do amor. Oi, Valdecina, querida, boa noite, linda, boa noite. Então, vamos ver, a Amélia começa assim. Na malta dos furibundos, quer dizer, pessoas que estão iradas, está batendo com aquilo que a gente comentou. Justiçadores da pobre mulher surpreendida em adultério, de que nos falam os nobres escritos evangélicos, encontrava-se o esposo traído, cheio de injúrias e pranto, já com pedras na mão, para o processo pelo qual a mulher adúltera ia passar. Então, vocês vejam que nenhum momento, agora é conhecimento nosso, em os 10 mandamentos de Moisés, que os judeus seguem muito bem, a Torá, falava-se que poderia matar alguém, de lei. Não matarás, não matarás. Mas vocês acompanham o meu pensamento. Tudo
vai mudando. E o homem, de acordo com épocas e épocas, colocam até nas escrituras, a sua vontade, não a vontade do Pai, não a vontade de Deus. Mas se já estava lá, não matarás com Moisés, por quê? Mas aí, na prosa de hoje, é muito importante isso. Então, no meio desse povo enfurecido, a mulher que foi surpreendida em adultério, e então estava também o marido. E vocês lembram dessa página muito bem, que ela foi pega e já levaram, inclusive o próprio marido, por o texto, a levou nas imediações do Sinédrio para ser lapidada. Ele é o primeiro que estava com a pedra, aqui que a Amélia está falando. Era um dos mais ferrenhos acirradores do crime legal. Aliás, fora a causa central da animosidade popular contra a vítima de si mesma. Então, isso era o máximo para que a mulher fosse lapidada, morrida a pedradas. Não tinha defesa para nada, porque está na Torá, dentro daquelas 600 leis que o homem que fez, entende? E aí continua a Amélia. Oi, Silvia, amada. Silvia, que manhã linda, não? Você viu quanta coisa, Silvia? Veja só. Aí, então, desde há muito, o marido suspeitava da fidelidade conjugal da companheira, que tinha uma dúvida moral e uma característica muito débil, muito débil. Ele desconfiava já da mulher, já. Mas vejamos, vê como Amélia é capciosa e linda. Esse homem vigiava-a, estigmatizava-a, feria com insultos e indiferenças. Veja bem, olha que marido horroroso. Se é que a gente pode falar isso, né, Silvia? Olha só, ficava vigiando a coitada, ficava sempre falando, você está me traindo, porque você não presta mesmo, porque você é uma idiota, porque você não me ama. E assim, era o tratamento dele para com ela. Não tinha um milésimo de carinho, um milésimo de eu te amo. Se Jesus fala que o amor cura tudo, então esse homem, olha como ele tratava. E como hoje também várias criaturas, mulheres tratam mal o seu esposo e o esposo trata mal a sua esposa. Porque dentro dos princípios cristãos, nós temos que ter paciência, tolerância e amar. Ah, mas ele não me ama. O problema é dele. Eu preciso amar. Não é só ele, a todos, não é? E a Amélia continua. Esse homem era horrível, mas judiava dessa mulher do que do inimaginável. Então, tornava-se frio, violento, odiava, tudo para ele era tratado com acidez. Sabe quando uma pessoa, você não presta, você, na linguagem deles, né? Se está pondo a mesa humildemente, eu não quero essa comida, e aquelas coisas que um indecente faz, um menos esclarecido faz, um menos esclarecido.
E ele, então, era isso. Era essa criatura que não inspirava nada na dica de amor, nada na dica de respeito, entende? E aí, calculara, ele calculara o esforço com uma sordidez, armando o cenário para surpreendê-la no desrespeito do leito conjugal. Calcula, maltratando, maltratando, maltratando. Mas poderia aparecer qualquer um que fosse um pouquinho bondoso, um pouquinho amoroso. Claro que ela iria se deixar levar. É hoje pior que isso. Hoje é pior que isso, não é? Então, veja bem. Oi, Cleide Borale. Boa noite, querida. A Cleide está falando boa noite para a Valdecina, viu, Valdecina? Olha que bonitinha. Rose, linda, reunião boa que nós tivemos. Vamos em frente. Aí, então, ele fizera tudo, montou para que acontecesse o que aconteceu. Não lhe constituíra dificuldade nenhuma, porque ele era contumaz maldoso, tá? E aí, convocando testemunhas quanto à sua própria maldade, e rompê-la em casa num momento infeliz, configurando ante o fato desastroso o crime passional de pena capital. Olha, veja a maldade. Maltratando, porque a gente, quando estuda essa página nos outros livros da mulher adúltera, é muito curto, não é com essa explicação que a Amélia vem dando agora, entende? E aí, então, e ele ainda fez o seguinte, chamou, quando viu que o rapaz ia entrar no quarto, chamou pessoas para presenciar. Calcula, foi pego no flagrante absoluto. E então a mulher não pôde mais nem resistir, defender-se, nada, atônita. E ele, o herói ferido, pega essa mulher e começa a arrastá-la até as cercanias do Sinédrio. E aí, então, ela sentia-se já antecipadamente morta. Não ignorava o que iria lhe acontecer. E estava com a consciência, peso na consciência do ato. Por quê? Ninguém comete um desaire, uma coisa desnecessária, em conivência com a consciência espiritual, não. Se a gente faz alguma coisa, ai, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso para aquela criança? Por que eu não respondi melhor para a secretária, não é? Quanto mais isso. Oi, Joana, boa noite, querida. Ai, Joana, Deus nos abençoe sempre mesmo, viu, Joana? E aí, aquele peso na consciência. Muito bem. E o marido, irritado, acovardado, ele aproveitou-se daquela confusão e se evadiu. Deixou a mulher lá e ele saiu. Dá um jeito de sumir. E aí Amélia continua. Não interessava a ninguém o responsável, porém a vítima. Então, não interessava, porque na Torá, com esses 600 aí, só a mulher adúltera
que era sacrificada a pedradas. O homem não tinha nada. Então, nem se tocava. E ele passava a ser só vítima. Mas vocês viram a descrição que a Amélia Rodrigues fez desse homem. Uma criatura doente, uma criatura super doente, por tratar assim uma mulher, por ter essa desfaçatez de montar toda uma artimanha para pegá-la assim. E ela, uma pessoa sofrida, uma pessoa não amada, buscando ainda algumas alegrias materiais, deu nisso. E ele fugiu. Oi, Dani, linda, boa noite, está em São Paulo aqui, amor. Então, mas ele fez isso, arrastou até a próxima, sem dar-lhe tempo e mesmo de recompor os trajes. Como ela estava, catou, levou. E o povo adorando. Marido traído, olha lá, etc e tal. Muito bem. O julgamento sumário, arbitrário, sem defesa nem argumentação, revelava a ferocidade interior de cada um dos que estavam ali, que eram improvisados juízes. Ali estavam o homem também estava, que se supunha vilipendiado, traído, e a massa gritante, então, queria justiça. Se fingiam de pessoas nobres, de pessoas que querem o bem comum, se fingiam, quero isto, não? Então, vocês vão vendo como Amélia, ela discorre e que parece para nós que você está vendo esse quadro. A mulher pega do jeito que ela estava, descabelada, arrastada pela rua, vai lá, chega. Você vê isso, não é? E aí, Jesus. Oi, Cleuzinha, boa noite. Oi, Deise, lá do Rio de Janeiro. Angra dos Reis, meu amor, boa noite. Veja bem, Jesus fora claro ante aquela indagação, a armadilha dos indignos, representantes da religião e da justiça. Gente, o Sinédrio, Anás, Caifás, Nicodemos e tantos outros, decidiam a vida das pessoas. É um julgamento sumário, não vai se defender nada. E aí, Jesus disse, quem estiver isento de pecados, atire-lhe a primeira pedra. O Jesus, o maior psicólogo, filósofo, a luz do mundo, o sal da terra, o caminho, verdade e vida, ele só perguntou isso. Porque, lógico, ele ia passando, viu aquela armadilha, e aí o sacerdote e os outros, mestre, oh, senhor, o que o senhor acha? Nós devemos lapidá-la, sim, matá-la. E ele, ao invés de responder, ele faz uma pergunta. Quem estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Ele não é pergunta, é uma reflexão para a pessoa. Se perguntar para mim agora, eu já não vou tirar a pedra. A gente está assim, de colocações desnecessárias na nossa vida. Mas não é coisinha, não, ao longo da existência. E aí ele pergunta isso. E vocês lembram pela história que os mais velhos começaram a jogar as pedras e,
foram saindo, foram saindo, foram saindo. Muito bem. E aí, continua a Amélia. A sentença, uma ordem inesperada de conclamação ao exame de consciência de cada um, se tornaria a mais vigorosa e enérgica advertência de que se tem notícia histórica. E a gente tem falado muito disso. Muito, muito, muito. Quando eu falo gente, eu falo Valdeirês. Porque é o seguinte, a todo momento você vai tendo problemas para resolver, ou com crianças, ou com funcionários, ou um atendimento fraterno, você vai tendo. E aí, você sempre, antes de responder, vai ter que ouvir a sua consciência. Então, não é fácil. Aqui, cada um foi conclamado a pensar, mas será que eu não tenho pecado? Claro que tem. Mentir não é correto, roubar não é correto, matar não é correto, criticar não é correto. Tem um monte de coisa, tem um monte. Então, a Amélia coloca aqui que isso foi uma advertência de reflexão que Jesus falou há 2000 anos. E até hoje conclama-nos a refletir nos nossos atos. Ninguém é perfeito e ninguém é santo. E aí a Amélia continua. Ao dizê-lo, quando Jesus disse, ele relanceou o inconfundível olhar pelos circunstantes antes de deixá-los perplexos pela sublime ponderação, deparando o aturdido esposo que nele fixaram interrogações arrogante e ofendido. Ele estava lá. E a Amélia conta isso, eu gosto de lembrar sempre assim, todas as situações e as colocações da nossa vida, das vidas dos nossos familiares, todas as colocações da vida de Jesus, dos seus apóstolos, ficam gravadas no universo, no mundo acástico. Então, isso está lá. Isso está lá. Então, aí o que aconteceu? Eles ficaram aflitos. E o marido, então, e agora? Mas o que esse homem está pensando? O quê? Eu fui traído. Não falou nada. E ele fala isso, como quem diz, mas será que eu também tenho pecado? E quanto? E quanto? Vocês viram no começo da história. E quanto? Como ele maltratava aquela mulher. É como fosse um objeto, uma coisa. E ocorre isso hoje também. Porque a pessoa deixa. Porque o negócio, a pessoa tem sempre que se fazer respeitar. Mas não é brigando, gritando, igual a lição de hoje que nós vimos de manhã. Não é isso. Você vai refletir. Não vai responder na hora. Está agredindo? Fica quieto. Reflete, reflete. É outra coisa. E aí, continua a Amélia assim. Naquele minuto, aí, falou para o homem a sua consciência. Porque a nossa consciência é danada. Ela não mente. Se eu falar assim para um filho, uma filha, você viu a minha live? Você viu? Aí eu vi. Se não viu, é mentira. A consciência vai acusar. Isso é uma coisa pequena, vê quem quer. Não é verdade?
mas em qualquer situação da vida, a consciência martela. Isso é importante. E aí, então, o homem pensou e falou: como te atreves? Ouvidas que na sombra de quem tomba ocultam as mãos criminosas de quem joga no solo? Onde, aliás, é Jesus que está falando, onde se encontra aquele que impôs a esta mulher esta condição? Ela não traiu sozinha. Primeiro, os maus tratos do marido, que a empurrou para esse abismo. Mas se ela tivesse um nível de espiritualidade igual a Joana de Cusa, ela não iria ligar, entende? A gente já falou da Joana de Cusa, ou da Clara de Assis, enfim. Mas não, era uma pessoa simples, sedenta de carinho, de afeto, do bom trato que todo mundo merece. E então, aí Jesus fala: escuta, e cadê o cara que fez isso para ela? E cadê, onde está também aquele que, vendo da fragilidade dela, usou-a nesse momento? Você vê que não é ela só a vítima. Ela é a vítima, mas tem dois algozes, o marido e o que a usou. Jesus vai pondo essas perguntas. Por que somente ela deve pagar? Não foram dois os transgressores da ordem e da moral? A gente acha isso lindo. Porque normalmente nós abrimos a boca muitas vezes para criticar um descasamento, criticar um relacionamento que não deu certo. Mas pode ter certeza, a consciência dele ou dela vai falar a verdade. E nós não podemos interferir em nada, porque são as abençoadas escolhas. É claro que eu não vou ficar falando com você, que estou casada para a nossa família espiritual aqui, esse ano faz 69 anos, que tudo foi um lar, uma coisa de bênçãos, de alegria. Não! Mas o fortalecimento que sempre me deu a doutrina espírita fez com que eu conseguisse entender tudo, passasse uma borracha, envelhecemos e agora felicidade. Vocês percebem que nas lições nós vamos tirando exemplos para nós. Não é ficar só assim, não é, está aqui, está aqui. Jesus pergunta: onde estava aquele que fez isso com essa mulher? Ninguém. Por que somente ela vai pagar? Peraí. E cadê? São dois que fizeram isso. Dois. E aí, diante dessas interrogações, ecoava na alma em desalinho do marido descuidado. O marido ficou reduzido a nada. E aí, então, diante dessa fala, abalada de justas interrogações, ecoava na alma em desalinho de todos, e principalmente do marido descuidado.
daquele trato que ele deu para ela. Ela era uma coisa. Olha só, existe isso hoje? Claro que existe. Existe. Em todos os níveis que você pode imaginar. E é por isso que tantas crianças problemas não aprendem, problemáticas, autistas, está aí, está aí. Os responsáveis estão aí. A gente fica muito preocupado, porque falta muita religiosidade para as famílias. Não importa qual, eu sempre falo, mas é necessário. Se você conversa com uma criança, a mãe é isso, o pai está preso. Ou o pai é isso, a mãe está presa. Ou, eu moro só com meu pai e a minha mãe foi embora com outro homem. É isso aí. Isso que a gente vê, gente. Que mundo é esse? Falta de religiosidade. Entender disso. Vamos em frente. Aí, Jesus está procurando aqui. Cadê esse marido, não? Ergues a pedra, prosseguiu a voz inarticulada do desarvorado algoz. Sem embargo, não és também adúltero por seu turno? Quantas vezes, está falando para o homem, faliste, defraudando a esperança das vendedoras de ilusões sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha, enquanto se escravizam no comércio nefasto, a fim de conseguir o pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhe doa uma terna palavra para a sede do seu coração. É lindo o que Jesus fala. É lindo. Quantas e quantas se prostituem a troco da alimentação. Mas aí é que entra sempre a nossa fala aqui da família espiritual. Nós somos a vara da videira. Jesus é a videira. Não vamos apontar o dedo para aquela pessoa que estava com 16 anos fazendo programas e programas e programas. Não. Nós vamos orar pela criatura. E se tivermos uma chance, falar de Jesus para ela. Ela vai ligar? Não. Não. Você, como sendo a vara da videira, o continuador de Jesus, precisa fazer isso. Precisa. Então, nós não podemos criticar, escarnecer, não. Fazem as escolhas, mas sem orientação nenhuma. E vão sofrer amargamente. E aí você vê numa casa da sopa, uma moça dormindo no chão, grávida, sozinha. Ela nasceu bebê agora em outubro, no começo, sem berço, sem carrinho, sem enxoval, sem nada. É o que acontece hoje. Hoje. E a nossa obrigação, acudir o máximo que puder. Não pode pensar assim, escuta, mas quem mandou ela fazer isso? Estudar não quer, né? Não é o nosso problema. Não é o nosso problema. A nossa obrigação é acudir, amparar. Quando você seca o choro do outro, você esquece de chorar. Isso que importa. Como que a doutrina é linda nesse aspecto. E nenhum companheiro da doutrina tem um comportamento diverso do que estamos falando. E se tiverem, fala. Porque se falar, não está correto. E graças a Deus, a comunidade e a Casa da Sopa
já arrumaram cama para ela dormir, para o colchão, e está arrumando tudo, e a roupinha, e o kit, e assim. Gente, por isso que tem casa da sopa, por isso que tem casa do caminho, por isso que tem educandário com 300 crianças. Você pensa o quê? Nós somos a vara da videira. Você que está me ouvindo aqui e que tem uma preguiça, vai acudir. Sai do seu conforto, vai ajudar, gente. Porque Deus vê tudo. É para o seu bem. Vamos embora. Aí, então, o homem tentou subtrair-se sem o conseguir. Na presença dominadora de Jesus, que o olhava, isso que eu acho interessante, viu? Amorosamente. Dificilmente ou nunca eu vi uma fala em que Jesus se irrita, a não ser aquela vez do Sinédrio, quando estavam vendendo as coisas lá dentro. E lá não é lugar de vender, comercializar, nada. Entende? Só essa fala. Sempre amorosamente. E aí, Jesus olha amorosamente para o homem. E aí Jesus disse, não teria sido a tua frieza moral e o seu orgulho que deram essas duas coisas o primeiro empurrão na queda da sua esposa? Claro. Olha só. Olha só. E será que nós também, muitas vezes, não estamos dando o primeiro empurrão para a filha se desviar, para o filho se desviar, para o neto? Será? Tudo para refletir. Tudo é base de reflexão. E então, continua aqui. E aí, ele disse, não teria sido a sua frieza, a sua maldade, o seu orgulho, o seu machismo que deram esse empurrão para essa queda dela? Será? E Jesus continua falando com ele. Muitas vezes ela buscou-te sem palavras, rogou-te entendimento e socorro. Ocorre isso hoje também nos lares. E a posição da esposa ou do esposo tem que ser essa: fazer a sua caminhada, sempre se apegar a Jesus. E eu repito muito isso, até meus filhos não gostam. Estudar para buscar outros rumos. Você pode ter dinheiro, você pode ter outros rumos, outras caminhadas, ocupando, assim, a capacidade mental. Porque você não é uma coisa já pronta, ele já trabalhou, a Valderei já aposentou, não vai fazer mais nada. Não é isso, gente. Então, veja bem. Muitas vezes a mulher buscou, sem palavras, o cara não respondeu. Rogou-te entendimento, socorro. Muda, marido, fica bem comigo. Na ilusão da mocidade, claro. Aí Jesus continua. Intoxicado pelos vapores da própria loucura, fingiste não haver, sem e nem a perceber. Quantos não dão atenção para a comida deliciosa e cheirosa que uma esposa faz e põe na mesa? Só fica bravo, só se irrita, pensa que a gente é coisa. Entende? Quantas? Ou vice-versa, maridos dóceis, ajudam na harmonia da casa, lavam uma louça. Hoje é comum isso. E a mulher irritada. Não vou fazer nada porque eu fiz a unha hoje. É tudo assim, amores. Só para nossa reflexão.
Então, aí Jesus continua falando. Assim, inditosa e fraca, ela transferiu do dever para o crime a necessidade de encontrar-se ruindo na armadilha que lhe propiciaste. Você que fez isso, tornando-lhe comparsa outro adúltero, enquanto fugias também pelas rotas inditosas da desesperação. Quanto acontece isso, quanto pai, quanta mãe empurra o filho, a filha, para essas colocações. Hã? Quantos esposos também, quantas esposas sem um marido primoroso, maravilhoso, não. Trai, pinta e borda. E aí, ele, se é bom, perdoa, continua, aí tem que separar. Existe. É a pobreza, é a pequenez da espiritualidade da pessoa. Não se trata, gente, de falta de inteligência. É a pequenez espiritual. Porque nós estamos para o quê? Evoluir espiritualmente. Não vai pensar, não vai levar nenhum título, nem nada. Evolução do espírito. E aí entra tudo isso que vamos vendo nos estudos do domingo de manhã, nos estudos da Amélia, na sexta-feira, porque é isso aí. Agora, a gente muda de uma hora para outra? Não, demora. Não é nessa reencarnação, às vezes na outra, na outra. Por isso que eu perguntei hoje cedo para o meu pai. Papai, o senhor está feliz com o que eu sou, o que eu faço? O que eu faço? Ele não me respondeu, mas vai responder. Vamos em frente. E aí, então, Jesus continua. Ela caiu porque lhe faltasse com o apoio. Se te considerares isento de culpa, atira você a primeira pedra. Se você está liberado da culpa, atira, dá a primeira pedrada. Isso nós não vimos em lugar nenhum. A Amélia é sensacional. Aí, Fruta, você aproveita para a sua palestra, viu? Veja, querido. Então, olha bem. Aí, o suor do rosto do homem corria abundância. Pôs-se a tremer, como se fosse uma vara verde. E a consciência? Difícil. As pedras lhe escorregaram e tombaram no solo. Nada mais ouviu, nem se fazia necessário. Fugiu dali, tomou um rumo e procurou o lar destroçado. Olha que interessante. Amélia diz que ele foi em busca do lar dele. Aí ele pensou em lar. Oi, Lisete, boa noite, amor. Tudo bem? Então, aí Jesus, vendo que o marido saiu correndo e os velhos jogaram as pedras, porque ninguém está isento de falhas, então Jesus conversa com ela. Era desesperada. Também eu não te condeno por tudo isso que foi falado, gente, que a gente não sabia. A Amélia que elucidou bem. Elucidou muito bem. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isso é tão importante. Não tornes a cometer o mesmo erro, porque vem aqui aquela reflexão. Quando Joana de Cusa pediu para Jesus que iria acompanhá-lo e deixar a sua família, o seu
esposo que era romano, poderoso. Jesus, não. Primeiro a família. Joana, faz direito. Joana viu a crucificação. Eu estou lembrando dessa figura, mas tem inúmeras pessoas assim. Então, veja bem. O homem foi para o lar. Muito bem. E a mulher? A mulher estava agora mais tranquila, porque o mestre vai e não tornes a pecar, a errar. Estava lavrada a magna sentença do amor e da reeducação. E é por isso que esse texto chama Justiça do Amor. Porque os judeus, colocando isso nas leis, eles erraram, porque ninguém é isento de culpa, de nada. Mas aqui veio essa máxima para sempre. Amor e reeducação. Se a pessoa quiser. Entende? Se a pessoa quiser. Se for tocada na sua alma a necessidade da mudança. E aí a Amélia continua. O criminoso é sempre um enfermo da alma. O marido, o moço que estava junto. Esfaimado de amor, fica na toxicidade da revolta. Ele não se ama. E a primeira coisa da nossa vida é o alto amor. Não é esperar que o outro me ame. A primeira é o alto amor. E aí está aquela fala de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não se ama, o resto está tudo errado. Trata de começar a se auto-amar, melhorar-se em todos os sentidos, você sabe. Então, o criminoso é sempre o enfermo da alma. Ele também tem sede de amor. Agredido em si mesmo, ele ataca, fugindo à sua realidade em esforço injustificável. É muito comum. A pessoa sofre um ataque, já revida e leva. E tem processo e casos de morte. Por estupidez, por pequenez espiritual. Por pequenez espiritual. E aí, a Amélia fala com muita presteza. O Evangelho, obviamente, não estimula a criminalidade, não endossa o erro, nem convive com a infração. Pelo contrário, no Evangelho, na sua voz imperativa, é sempre incisivo quanto ao culto das responsabilidades. Mas eu tenho que... O que eu tenho de ver com aquela criança? O que eu tenho de ver com aquela mulher? É responsabilidade minha? Sim. Porque nós formamos a família universal. Nós vamos dar e prestar conta. Não é só do bem que fizemos, do bem que deixamos de fazer. Isso é fundamental. E o espírita sabe disso. Acomodou-se. O problema é seu. Por quê? A oportunidade está sendo dada. Não vai aproveitar? O problema é seu. Então, aí está falando a Amélia. O Evangelho não estimula a criminalidade, não endossa o erro, nem convive com a infração. Pelo contrário, na sua voz imperativa é incisivo e nos chama às responsabilidades. E é por isso
que no Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, todas as segundas-feiras é o Evangelho. Prepara-se, estuda, explica-se. Já estamos no capítulo 20º. Não adianta fugir, porque ali é fala de Jesus. E aí todas as explicações dos Espíritos. Ah, não, mas eu gosto de ler uma... Vou pegar só Vida Plena aqui da Joana. Bom, isso é numa live, mas a obrigatoriedade da casa é o Evangelho. Não tenho o que falar. Nós temos que seguir, prosseguir. Vamos em frente. O que, Amélia diz, o que não faculta é tornar-se alguém o justiçador de seu irmão sem os poderes legais da injunção divina ou da legislação humana, quando investido de tais condições. Ô Estela Blinda de Jundiaí, boa noite, meu amor. Cleuzinha lá em cima, depois uma rosinha, boa noite a todos, todos. Família nossa tá linda, não? Muito linda. Então, nós não podemos ser o julgador de nada. Não vamos julgar ninguém, que cada um faz seu caminhar e vai responder por isso, Nós não temos, nós vamos responder pela nossa caminhada. Isso é só. E aí, ela fala o seguinte, Amélia, evita, está pedindo para nós, que as paixões se armem de falsa pureza no ato de retificar ou examinar pelas lentes escuras da tua limitação as fraquezas do próximo. Evita, então, de julgar a fraqueza do próximo. Aquela moça que eu falei no começo, que vai esperando o bebê, está dormindo no chão, ela está resgatando alguma coisa, entende? Então, mas vai, e a obrigação nossa é acudir, vamos em frente, não? E aí Jesus disse, sempre e enfático, não tornes a pecar. A hora que você refletiu que você não foi educado com o seu marido na hora do jantar, desculpa, viu, parará, começa a consertar, para não ficar com a consciência pesada. Não tornes a pecar. A ordem permaneceria inesculpida no imo da mulher enferma da alma por todo sempre. Porque quem estiver sem culpa, atira a primeira pedra. E essa fala é um chamamento. E aí que eu gostei, você vai gostar também. Desejoso de reparar ou diminuir os gravames que gerara, o marido foi em busca da esposa destroçada após a cena hedionda que não culminou com aquele espetáculo de sangue graças à interferência do mestre. E o que ele fez? Estendeu-lhe as mãos, propondo o recomeço. Eu amei. Por quê? Até estou arrepiada. Só não vou chorar. Por quê? Toda criatura, pensa comigo, amores, toda criatura que comete um desatino, seja ele qual for, se ela refletir, se ela ir para Jesus, se ela buscar a religiosidade, o que acontece? Ela recomeça. A pessoa pode recomeçar.
E esse homem foi lá atrás dela, propondo recomeço. Falei, ai, Amélia, você me agradou hoje. Aí, Amélia continua. Aí, o que ele fez? Mudou a residência daquela cidade, abraçando a oportunidade nova, sustentado pela dulçurosa força daquele olhar dessa mulher que o amava e pela sua diáfana presença que lhe ficaram impressas na alma. Então, na realidade, a mulher ele amava, só que ele não entendia. Ele era um grosso. Mas com esta fala de Jesus, ele viu que ele precisava mudar. E o que ele faz? Vai buscá-la, leva para casa, muda de cidade. Não é lindo? E aí, com o ânimo renovado, os dois recompuseram a vida, dando curso à existência mais adiante. Conte. Sabe aquela quando fala assim, quando a gente conta a história, e foram felizes para sempre? É a mesma coisa. Olha que lindo. A Amélia captou isso no espaço e colocou para nós aqui. Eu nem sabia que ele estava para tirar pedra. Eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha armado tudo isso. Eu não sabia. Você vê que coisa linda? E aí, por isso que o texto chama Justiça do Amor. Aí, o amor venceu. Agora que entenderam o fim da história, a Amélia ainda fala. E já passei. Ainda hoje, perante infelizes, vamos para nós, e infelicitadores, nós fazemos também os outros infelizes. Convém examinar-se a questão em torno do colhido pelo crime, não do ponto de vista pessoal, mas de acordo com as situações desditosas que a pessoa padeceu. E talvez não ocorram a quem se considerar incapaz de errar. E não existe. Todos nós estamos fadados a cair. Todos. Há uma necessidade premente, eu venho falando sempre. Primeiro pensamento é o nosso, segundo não é mais. Eu acho que o Furuta fez uma palestra, mais ou menos eu vi, sobre a influência dos espíritos. Mas isso é notório. Isso é notório. Ninguém mata sozinho, ninguém se suicida sozinho, ninguém. É notório. As sombras faz tudo para dissipar tudo isso. E então ficou para nós essa mensagem. Todos nós estamos fadados a errar em qualquer situação da vida. Pode ser mentindo, roubando, maledicência, procurando sexualidade fora do lar, maus tratos, está cheio. São inúmeros os adjetivos que podemos colocar aqui. Mas, sempre, com a justiça do amor, podemos recomeçar. Não aconteceu com Maria de Magdala? A grande trabalhadora? Não aconteceu? E aí, vale lembrar assim para encerrar. Pedro disse, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre a multidão de pecados. Então, estamos bem, felizes, sem criticar ninguém, orando a Deus muita saúde, muita paz, muita alegria. Oi, Vanessa, boa noite, estou sentindo falta de você. Logo, logo o Julinho precisa tocar teclado para nós aqui. Aparecida Samione Morales, boa noite, meu amor. Nossa família espiritual, beleza. Vamos orar?
Já passei da hora. Eu não vou aprender nunca. Já pensou? Oh, amados, que lição linda, não? Final feliz. Então vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o mestre, o amigo. Espírito protetor de cada um da nossa família. Benfeitores espirituais amados. Amados, obrigado, obrigado. Tudo que nos tem concedido nesta reencarnação. Obrigado. Pela vida, pela família, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. E eu sempre digo obrigado pela doutrina dos Espíritos, essa bênção que consola, esclarece, ilumina, fortalece e que a doutrina nos dá uma força inigualável para prosseguir. Obrigado por tudo. E agora, você, fale com Jesus. Peça a Ele o que você quer mudar, o que você quer curar, o que não está bem. Peça, fale com Ele. Peça mais sabedoria, mais paciência, mais tolerância. Peça, peça. Enquanto fazemos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como na dimensão espiritual. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas dai-nos o pão para a alma. É o mais necessário. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Não nos deixeis cair nas tentações. E aí, deixando de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a raiva, o ódio, a crítica, o desamor. Livrar-me de todos esses males, porque o Senhor pode. Que assim seja. E assim, amados, encerramos a nossa noite, último domingo de setembro, muito querido para mim esse mês, não? E que possamos continuar, perseverar. E a todos uma linda noite com Jesus. E a excelência da semana. Semana de progresso, semana de paz, semana de trabalho, semana de amor ao próximo. Visite algum local para fazer um trabalho voluntário, meus amores, porque estamos precisando de todo mundo. Que bom, que bom. Fiquem com Deus e podemos dizer agora, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Que noite memorável. Meu carinho.